Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Sacramento Matrimônio. Eu sou o Diácono Denilson e hoje estamos na última parte da nossa formação sobre o livro O Matrimônio, do Padre Raul Plus. E mais uma vez aqui eu mostro o livro, mostro aqui a capa, né? Que se você ainda não adquiriu, tem tempo ainda para adquirir. Nós vamos estar trabalhando a trilogia, são os 3 livros dele. Estamos encerrando o primeiro livro e agora, o próximo mês, nós vamos trabalhar O Lar, né, do Padre Raul Plus. Então, continuando hoje da nossa formação, a última sobre esse livro, sobre o livro O Matrimônio, tá bom? Então, se você não adquiriu, você pode entrar em contato na loja da Misericórdia, você pode comprar o combo ou o livro individual. Se você já tem esse livro, se você ainda não tem, você pode adquirir e assistir às formações, são as reflexões sobre o livro. Caso você queira, você pode também adquirir o combo e aí você acompanha todas as formações através do livro acompanhando. Então nós vamos hoje falar um pouco sobre o desenvolvimento das qualidades, né, do casal. Padre Raul Plus, ele nasce e vive, né, e escreve esse livro num contexto muito diferente que nós vivemos hoje, atual, né? Na época do Padre Raul Plus não tinha internet, não havia a comunicação, a forma que nós temos hoje de nos comunicar. Padre Raul Plus também tem uma vantagem, que eu acredito que seja uma vantagem, porque através do estudo dele, dos livros, dos escritos dele, as pessoas, para ter acesso a esse conhecimento, né, teriam que comprar o livro, teriam que ler, teriam que estar aí indo na fonte, né? E hoje, muito de nós, né, inclusive eu também, eu me uso muito da internet para pesquisar, mas eu vou sempre às fontes, eu gosto de ir muito nas fontes, comprar o livro que lá tem a referência, né? Às vezes a gente compra um livro e ele dá outras referências de onde ele tirou aquela ideia, né? É como uma tese que alguém defende em cima de outros livros ou de outras teses também. Então é importante a gente ir sempre nas fontes. E Padre Raul Plus tem uma vantagem, eu acredito, né? Hoje eu estou gravando essa formação, daqui em breve ela vai ao ar, e lá as pessoas podem opinar, podem recortar, pode cortar partes, né? Pode fatiar esse vídeo dentro de uma ou outra fala minha, pode distorcer ou trabalhar em cima disso. Isso gera um monte de problema hoje, né? Tanto na igreja como na mídia. A gente vê aí quantos ataques, quantas pessoas têm opinião de tudo, né? Eu vejo alguns perfis que muitas vezes a pessoa tem opinião de tudo. Ela opina de futebol, a roupa, a teologia, a doutrina da igreja, a questões políticas, né? E a gente sabe que para certas áreas nós conhecemos os especialistas, são aquelas pessoas que se dedicam a vida ao estudo, à reflexão sobre aquele tema. E às vezes uma pessoa desinformada, que só trabalha com recorte ou não tem conhecimento, ela pode destruir a carreira daquela pessoa, ou destruir aquela pessoa por uma fala, por uma opinião dela, né? Tecendo críticas ou às vezes sendo até desonesto, tirando o contexto da fala. Então, Padre Raul Plus traz uma reflexão muito profunda sobre isso, né? Sobre a nossa honestidade, né? Trabalhar isso na vida matrimonial. Como é importante nós sermos honestos com o nosso cônjuge, que nasce lá a partir do nosso namoro, onde que nós vamos construindo os laços, né? Ainda estamos naquele amor-paixão. Padre Raul Plus aí vai falando um pouco à frente, né, nas nossas formações, que esse amor-paixão, esse amor pautado somente no prazer, ele vai se crescendo. Chegando ao noivado, ainda existe um amor-paixão, um amor voltado ainda ao prazer, mas ali a gente já começa a conhecer a pessoa de forma mais profunda, já começamos a sonhar aquilo que nós desejamos como família, construir, né? Onde nossos filhos vão estudar, como vai ser o nosso lar, como vai ser a construção da nossa carreira de trabalho, que isso é tão importante ser discutido. E nós passamos desse amor, dentro do nosso relacionamento matrimonial, do amor-paixão para o amor-virtude. Foi a última formação que nós trabalhamos os 4 laços da vida matrimonial, do amor, como nós nos relacionamos dentro desse contexto familiar. E hoje ele vai falar do desenvolvimento do ambos na qualidade. É importante nós, no relacionamento matrimonial, com o passar do tempo, nós perdemos algumas qualidades ou até mesmo esquecendo as qualidades do outro. Como é difícil hoje, né? A gente lista muitas vezes no emprego ou na vida comunitária ou em algumas situações, a gente é muito rápido em
qualificar a pessoa em coisas desqualificadas, né? A gente acaba ordenando tudo aquilo que é de ruim da pessoa, tudo aquilo que não tem valor, as misérias dele, né? E isso na vida matrimonial é muito comum. Com o passar do tempo, a gente vai se saltando os olhos muito mais os defeitos do que as qualidades. E aí o padre Raul Plus vai falar que um belo trabalho conjugado dos esposos é a mútua correção dos próprios defeitos. Ele vem falar aqui para nós que a importância desse diálogo, quando nós fazemos o caminho catecumenal matrimonial Emaús, o primeiro encontro que nós damos é o diálogo. Quando nós vamos pegar algumas formações da igreja, sempre inicia com o diálogo, porque é ali que constrói os laços, os primeiros laços. Então o padre Raul Plus vai falar a importância da correção dos próprios defeitos, não do defeito do outro. O defeito do outro, é muito fácil de falar, né? Agora, aponte 3 defeitos de vocês, né? Ou o meu, né? Ou eu mesmo apontar. Quanto mais a gente tem dificuldade de listar os nossos erros, né? Mas do outro a gente tem muita facilidade. Veja que o trabalho dos esposos é importante a gente apontar os nossos erros, né? Porque o único que eu posso corrigir sou eu primeiro, né? Eu que sou a pessoa que eu tenho que mudar e não querer mudar o outro. É muito fácil eu querer mudar o outro. Esses dias até saiu uma polêmica com um padre de Minas Gerais que orientou a pessoa que vai noivar sobre um determinado assunto onde um dos noivos, né, faz uma listagem que o outro tem que mudar e ele não precisa mudar nada. E aí o padre fala, que alerta a pessoa sobre isso, né? Porque a única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu. Esse sim eu tenho capacidade de mudar, de uma conversão sincera. Veja que Padre Raul Plus vai nessa onda, né? Vai nesse sentido, que a correção dos próprios defeitos. Não desconheço as suas imperfeições e pensei que pena eu viria a ter se não tivesse sabido prescrutar claramente a sua alma. Veja que quando nós encontramos nossos defeitos, nós entramos num processo de prescrutar. Prescrutar é entrar no mais fundo da nossa alma, para que a gente possa fazer um bom exame de consciência, né? Muitas vezes nós vamos dormir e não fazemos um bom exame de consciência. Nós vamos nos confessar, não fazemos um bom exame de consciência. Exame de consciência é quando nós olhamos para nós e vemos aquilo que é possível, pela graça de Deus, corrigir em mim, né? Em mim. E aí, claro, que eu corrigindo em mim, eu acabo diminuindo aquilo que se torna peso para o outro. E aí o padre Raul Plus vai falar assim, em geral, os noivos procuram brilhar com uma relação ao outro. Nós, pelo contrário, começamos por nos manifestar todos os nossos defeitos. Isso que é a mudança daquele amor que ele vai falar do amor-paixão. O amor-paixão nos cega ao ponto de nunca ver o defeito do outro enquanto relação de namoro e de noivado. E brilha para nós somente a perfeição da pessoa, aquilo que o dela me chama, às vezes o belo, o corpo, né, a fala, a posição social daquela pessoa. Mas o mais importante é aquilo que está oculto, né, que é o mais íntimo dela, que eu preciso prescrutar, eu preciso entrar a fundo para conhecer ela. E aí é uma mudança do amor paixão para o amor virtude, assim, Padre Raul Plus vai nos trazer à luz, né? Desconfiemos da fortuna dos prazeres do próprio amor que nos estreita, o qual aumenta e pode cegar-nos. Ele coloca esse ponto que quando nós estamos apaixonados, né, no apaixonamento, somente nos prazeres, eu gosto muito de uma teoria de São Tomás de Aquino, da psicologia tomista, que vai falar da questão da ordenação da vida interior nossa, né? Que é primeiro aquilo que eu entendo como razão, a vontade, né? A vontade e os prazeres. E quando nós estamos ordenados, somos pessoas ordenadas, nós vamos compreender que somente a nossa vontade e os prazeres, eles nos cegam, né? Eles tiram aquilo que é a razão, porque tudo passa pela razão, né? Antes de chegar no coração, passa a minha razão. O coração é o centro, mas tudo entra pela minha razão. E veja que para aumentar esse poder do amor para se tornar virtuoso, eu preciso tomar cuidado, porque o amor, paixão, pode vir a cegar-me. Então a importância de nós como casados sempre refletimos isso,
né, olharmos um para o outro e buscar nele as qualidades. Então fica um exercício para hoje, para esse último encontro nosso, né, que você possa listar pelo menos 3, né, 3 qualidades sua e 5 do seu esposo ou da sua esposa. Então relate lá 3 qualidades minhas que eu tenho, e depois relate 5 do outro. Quando eu compartilho isso, eu vou ver quanta qualidade tem o outro, quanto que o outro é importante para mim e como se complementa as minhas qualidades com as qualidades também do meu esposo. E assim continua Padre Raul Plus falando, e quando nós compreendemos essa razão, esse amor, esse caminho, quando nós chegamos a entender a qualidade do outro como pessoa, né? Eu gosto aqui também do Padre Pier Paolo Donati, tem um livro dele que fala sobre a família no século XXI, em que ele fala que os problemas não estão nas pessoas, nos indivíduos, mas nas relações. Quando nós entramos em diálogo com o outro, conhecemos o outro e conhecemos as nossas fraquezas e a fraqueza do outro, nós caminhamos no sentido de uma purificação na nossa vida matrimonial. E isso o Padre Raul Plus traz como o dever conjugal. É um dever nosso, né? Nós sabemos que quando nós casamos, existem algumas exigências. E uma delas, né? Claro que é a mais prática e a mais que nós ouvimos, que é a unitiva e procriativa, criar os filhos, né? A relação sexual não apenas unitiva, mas também procriativa, não somente o dever de cuidar da prole, mas tem esses deveres mais básicos que nós conhecemos, não precisa de muito esforço para nós sabermos que são dever da vida conjugal. Mas veja que Padre Raul Plus nos traz como reflexão. As exigências da vida matrimonial derivam, antes de tudo, do direito natural. Por outras palavras, a reta razão. Olha que ele traz aqui, a reta razão, né? Aquilo que São Tomás de Aquino vai falar, né? Sobre isso, sobre tudo que passa por nós é a reta razão, né? Estar ordenado do direito natural da reta razão, entregue a si mesmo, basta para as impor à consciência. Dar consciência é passar pela razão, ter consciência sobre o outro e sobre esses deveres que eu tenho. Existem algumas encíclicas, né, tanto do Pio XI como também do Papa Leão XIII, que vai fazer uma abordagem sobre a vida familiar. Nós temos o costume de sempre nos relacionar com documentos da Igreja, ou familiares consórcios do São João Paulo II ou Amoris Laetitia do Papa Francisco, né? São os mais atuais. E nós esquecemos às vezes alguns documentos que são referenciais, que nos trazem conteúdos belíssimos e profundos sobre a reflexão. Um dele é do Papa Leão XIII, que é o Maximum in Nubi, e também de Pio XI, Casti Connubii. Esses dois documentos, eles tratam sobre a prioridade pastoral dos bispos e as necessidades de uma catequese, um aprofundamento sobre a vida matrimonial. Veja como está muito ligado, né? Papa Francisco, após o Amoris Laetitia, anos depois, ele lança um itinerário catecumenal para a formação de noivos e casados, né? Então ele cria um itinerário. Através desse itinerário é onde que nós juntamos vários conteúdos, vários materiais e criamos o caminho catecumenal matrimonial Emaús, que é um caminho baseado dos discípulos de Emaús, que é um caminho para o discipulado da família, né? Então veja que lá atrás, né, Pio XI e o Papa Leão XIII já fala de uma necessidade de um acompanhamento. E Padre Raul Plus, antenado, coloca em seu livro Luz sobre isso. E ele vai escrever: uma das pastorais mais completas sobre o dever conjugal é trabalhar a concepção cristã da vida conjugal. A primordial razão de ser do contrato matrimonial é a fundação de uma família, a procriação dos filhos que eles têm a honrar e a obrigação de educar na fé e nos costumes cristãos católicos, donde se conclui que o primeiro efeito do matrimônio é um dever ao qual os esposos se não podem subtrair.
Veja que ele coloca que existe uma ordem, existe uma prioridade para nós. Então para que nós fundar uma família, a procriação dos filhos, honrar e ter a obrigação de educar na fé e nos bons costumes cristãos da Igreja Católica. Então, quando nós entendemos esses deveres, a nossa missão como casal, né, é uma missão. Né? Às vezes a gente pensa que o missionário é aquele que entra com uma vida consagrada, que deixa tudo e vem. Mas veja que Padre Raul Plus traz essa concepção de uma missão. Nós somos chamados a uma missão como família. A própria família, São João Crisóstomo vai falar, né, da família, a igreja doméstica. A igreja tem uma missão de evangelizar os povos, e nós, como família, temos uma missão como igreja doméstica também, evangelizar como um testemunho, seja uma família inserida no mundo, seja numa nova comunidade, seja na sua paróquia, seja no seu bairro, no seu trabalho. Nós somos chamados a testemunhar o amor conjugal. Quando nós testemunhamos esse amor conjugal, automaticamente, ou meio que em consequência disso, nós testemunhamos o amor de Deus, porque nós estamos dentro de um sacramento do matrimônio. E veja que Padre Raul Plus ressalta sobre isso, sobre essa missão da família. Ele traz uma luz sobre a maternidade. Eu gostaria de ler um trecho do livro que fala sobre a maternidade. Eu achei tão belo isso aqui que ele escreve, que cabe aqui até um aprofundamento mais, uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Ele vai colocar assim: o homem conquista a mulher, dá-se tão são na sua antítese, a atitude do homem e da mulher com relação à vida. Então ele vai falar que o homem e a mulher, dentro da sua relação, existe sempre uma missão específica de cada um. Aqui o heroísmo ativo, ali o heroísmo passivo. Para o homem, a vida não é mais do que uma série de conquistas. Vai de vitória em vitória, arrastando pelo entusiasmo até morrer. O homem tem essa característica, né? A paternidade, né? A palavra pater, que vem de pai, que vem de paternidade, que vem também de patrimônio. O homem é aquele que luta, sai para o trabalho, ele luta para construir a sua família, a sua casa, construir os bens, mas também construir o alicerce em Cristo, né? É o homem que constrói a sua casa na rocha. Então o homem tem essa missão. E aí ele vai falar assim da mulher. A mulher, por outro lado, faz a vida doação de si mesma. Sacrifica-se ao marido, aos filhos, aos infelizes, aos que sofrem, até o esgotamento. Esta doação, na sua forma absoluta, é o parto, ato supremo de heroísmo passivo. O parto não é uma criação puramente física. Um espírito, uma alma, tornam vida com o corpo. A imaginação, a força da alma inconsciente da mulher formam a sua carne e no seu sangue um homem, simultaneamente milagre e obra de arte. Olha que beleza que ele fala. Na segunda formação que nós demos, nós falamos isso sobre os papéis do homem e da mulher. Qual é importante nós termos claro na nossa vida o papel do homem e da mulher, da maternidade responsável e da paternidade responsável, como sempre a igreja nos ensinou. Padre Raul Plus traz uma beleza, mostrando que o homem tem que ser homem naquilo que é sua constituição biológica e assim como também social, e o homem também segundo os desígnios de Deus. E aqui ele coloca a mulher com a sua biologia, com as suas características, aquilo que é desígnio de Deus. Veja que é um heroísmo passivo, como ele coloca, mas que vive na sua profundidade, nas suas entranhas, essa transformação simultânea do seu corpo e do seu sangue para a geração de uma nova vida. Quão belo é a missão das mulheres, tanto que Raul Plus dedica uma boa parte sobre o livro dele, sobre a maternidade, mostrando a importância que é a mulher na geração da vida. Ele não exime também de falar sobre aquilo que é o homem, né? Ele coloca o homem como um herói, aquele que protege a sua família, aquele que busca em sua mais íntima concepção como homem, né? Como aquilo que Deus criou, para a sua missão aqui na Terra.
E aí nós vamos falar sobre esse ponto do livro, né, que nós estamos encerrando. Claro que a nossa reflexão não pegou capítulo a capítulo, nós pegamos de todos os capítulos que esse livro tem, né, ele constitui aqui vários capítulos, vou pegar aqui para vocês, são em torno de 193 páginas, cada 2 páginas mais ou menos é um tema que ele aborda. Então ele aborda muito mais de 40, 50 temas, né? Então eu vou mostrar aqui o sumário para vocês. Então tem temas nessa página, temas na outra. Mas é importante, né? Os temas principais eu listei, que é aquilo que traz para nós uma grande reflexão sobre a vida matrimonial. A nossa próxima formação, que vamos falar sobre o lar, né? Eu acho muito bonito a analogia que Padre Plus fala, né? Então, o matrimônio é o alicerce dessa casa, né, que está sendo construída. As paredes que sobem e o telhado é o lar, né, a construção do lar. E depois, aquilo que é o fruto de toda essa concepção são os filhos, né? Então, o Padre Raul Plus, quando divide essa trilogia, quando ele escreve a trilogia, ele está falando, nós falamos, né, nesses dias sobre o matrimônio. Então, o matrimônio é o alicerce daquela nova família. Então, quão importante nós, como casados, compreendermos, né? Entendermos o que é para nós o sacramento do matrimônio. E, infelizmente, meus irmãos, me coloco também nesse sentido, o quão pouco nós entendemos, compreendemos e nos aprofundamos sobre aquilo que nós somos chamados a ser famílias. Com pouco a gente lê, com pouco a gente se aprofunda. Eu fiz uma formação de especialização em família pelo Pontifício Instituto São João Paulo II, sobre matrimônio e família. Nós tínhamos 2 pessoas só de pastoral familiar do Brasil inteiro. Nós éramos em 12 alunos, né? Alguns eram de novas comunidades, era eu e mais um diácono, outros eram professores, outros já eram da área. Com pouco as pessoas se aprofundam, com pouco as pessoas vão procurar adentrar sobre aquilo que é importante. E se dedicam muito ao estudo, isso não é errado, na medicina, na engenharia, na administração, a gente faz 2, 3, 4, 5 pós-graduação, faz mestrado, doutorado. Mas aquilo que é família, aquilo que nós vivemos no nosso lar, a gente não lê um livro ou não assiste uma formação dessa de 30 minutos, né? São 3 formações na base de 30 minutos. Se a gente pegar aí um momento de academia, num trânsito aqui de São Paulo, numa viagem, a gente consegue assistir os 4 vídeos e ir compreendendo, alimentando aquilo que nós somos chamados a ser famílias. Quão importante é que nós possamos compartilhar esses vídeos para mais famílias. Hoje nós estamos atendendo mais de 40 casais nesse caminho catecumenal matrimonial Emaús, que é uma formação de 12 passos para o aprofundamento sobre a vida matrimonial. E que nós começamos com o diálogo, falamos sobre a identidade do casal, falamos sobre a harmonia do lar, a harmonia sexual, criação dos filhos, falamos dos 8 temperamentos, falamos das 5 linguagens do amor, da comunicação não violenta, da forma de nos comunicarmos como pessoas dentro do nosso lar. Falamos também sobre a criação dos filhos, falamos também sobre o tempo. O tempo passa, o tempo é curto. Quem garante que nós vamos ver nossos filhos tendo os filhos deles tendo filhos, né? O mundo hoje tão agitado, quanto tempo nós damos para a nossa vida matrimonial, quanto tempo nós nos dedicamos para sermos família. Quão importante é que nós possamos nos aprofundar. E hoje, encerrando esse primeiro bloco de formação sobre o livro O Matrimônio, do Padre Raul Plus, ele nos deixa uma reflexão profunda, que é a vivência da fidelidade, olhar o tempo, se dispor. Eu gostaria aqui de deixar uma última frase de um padre Felipe Lopes, que é o que escreve na contracapa do livro. Eu achei muito importante sobre o que ele escreve, para que nós possamos ser motivados a permanecermos aqui no nosso canal para as 2 próximas formações, que é o lar e a educação dos filhos. Ele vai dizer assim: é importante que as famílias se conservem o ideal cristão, e para isso é preciso que sejam sustentadas por Deus através da oração
e que não esqueçam das obrigações que contraíram diante do altar. Deus ordena que se amem como Cristo ama a sua igreja, com um amor que sabe se santificar. A partir das bodas, formam um só coração e uma só alma. Que nós possamos, nesse tempo, refletir sobre a nossa vida matrimonial, refletir sobre o nosso amor, se é um amor ainda de paixão ou é um amor que está buscando as virtudes, é um amor ainda que está pautado nos prazeres ou na doação, o doar-se um ao outro. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça de compartilhar, curta o nosso vídeo, compartilhe para outras pessoas. Não esqueça de rezar pela sua família, reze pela nossa missão. E hoje, por providência de Deus, nós iniciamos a nossa formação. São 4 formações nesse primeiro bloco. Nós iniciamos no dia do Sagrado Coração de Jesus e encerramos de forma providencial na festa do apóstolo Tomé. Esse apóstolo que, através da sua dificuldade de compreender, da pouca fé, conseguiu encontrar Jesus e tocou nas chagas de Cristo. Que nós também possamos deixar que Cristo toque em nossas chagas familiares e possa nos curar. Deus te abençoe, um grande abraço e nos vemos daqui a alguns dias com a formação O Lar de Padre Raul Plus.